Glórias a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para glorificar o Rei Jesus. Hoje nós estamos na nossa campanha da 47ª noite, 47 para ser mais exato, né? Estamos nessa campanha, glória a Deus, de 52 noites na presença de Deus. E quando a gente quer pregar o Evangelho, a gente enfrenta muitas batalhas. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 31, está escrito assim, ó: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses antes que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E um é o que ceifa e recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhardes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram. Aqui o Senhor Jesus, ele está chamando os discípulos para uma mensagem muito maravilhosa. Vou desligar aqui mais o ventilador que está dando interferência. Aqui nessa palavra, que aqui tem um comentário, quem está ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, quem está assistindo essa mensagem gravada, eu estou colocando aqui o comentário que diz assim, ó: Os discípulos demonstraram cuidado e atenção com Jesus, oferecendo-lhe comida. Mas o Senhor lhe disse que sua prioridade era fazer a vontade do Pai. Olha lá. De fato, esse alimento é melhor do que qualquer comida material, porque fortalece o espírito humano e não somente o corpo. Quando declarou que os campos estavam prontos para a colheita, o Senhor queria ensinar-nos que a obra de Deus tem urgência em ser realizada. O Evangelho é a boa semente que precisa ser lançada nos corações, pois somente assim teremos frutos e não folhas, para apresentarmos ao Senhor aqueles que levam os incrédulos, assim encontrarem com Jesus e receberem a recompensa no céu, pois estamos na terra juntando fruto para a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus, nesse texto, ele está nos ensinando sobre o ministério dos ceifadores, dos que estão transmitindo, que estão plantando e que estão colhendo o fruto verdadeiro. Hoje nós estamos numa quintura muito grande em Manaus, estamos debaixo de um forte calor do verão amazônico. Hoje nós fomos semear, pregar cartazes, levar a mensagem das boas novas. Pregar o Evangelho não é fácil. Numa cidade como Manaus, que é super quente, e quando chove é chuva torrencial. Tanto que no período da chuva, que começa só no final do ano, aqui em Manaus as pessoas deixam de ir para a igreja. Então o Evangelho tem que ser falado. Hoje eu vi um rapaz, em pleno calor, divulgando o ministério da igreja dele, andando nesse calor, convidando as pessoas para irem para a igreja. Eu vi pessoas gritando no terminal, pregando a mensagem do Evangelho, convidando as pessoas. Muitas vezes nós se passamos louco quando alguém vê a gente e dá dizer: olha o louco. Quando eu prego por aí cartazes divulgando nossos projetos, as pessoas nos chamam de loucos. Nós estamos semeando, estamos plantando a semente do Evangelho. Isso que você faz aqui, quando você compartilha a nossa mensagem, tem pessoas que compartilham e dizem: olha, ouve essa mensagem.
Nós temos que semear coisas boas, porque tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tem pessoas que eles não querem nada, não querem compromisso. Tem mensagem que eu passo para um monte de gente, essa mensagem ela vai para aproximadamente 1000 pessoas, essa mensagem que eu divulgo todas as noites. Mas sabemos que apenas umas 15 a 20 pessoas compartilham, olha lá. Muitas pessoas elas não estão nem aí com o reino de Deus. Muitos não estão ceifando, não estão nem semeando, não estão fazendo nada. O problema de muitas pessoas é que eles pensam que nós estamos transmitindo religião. Muitos acham a minha mensagem muito radical, muitos acham uma mensagem chata, porque as pessoas de hoje, do século XXI, eles querem mensagem bonitinha. Eles querem ouvir a mensagem do jumentinho que carrega Jesus. Ah, como é bonitinho aquele jumentinho. As pessoas eles não querem que fale do seu pecado. As pessoas não querem ser advertidas. Elas não querem passar pela prova. Muitas pessoas não querem levar uma vida séria com Deus. Essa que é a verdade. Nós estamos vivendo um período onde muitas pessoas não estão nem aí. Eles não se preocupam com a salvação de ninguém, nem da sua própria família. Vou falar aqui bem claro. Se o seu parente morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Infelizmente, não existe reencarnação. Essa semana eu vi um debate de religiosos na internet, onde ouviram todo tipo de pessoas. O repórter fez uma entrevista e as pessoas elas quase não se preocupam com esse tema. Hoje até as religiões não gostam de levar essa mensagem, porque muitos não gostam de falar. A morte, só falam da morte quando uma pessoa morre, como você vê, todo dia está morrendo gente. Todo dia o diabo está matando jovens aqui de norte a sul do Brasil. Todo dia, não tem um dia aqui que eu não assista. Eu vejo os noticiários aqui rapidamente, todo dia aqui em Manaus, 5 mortes violentas. Pessoas metralhadas. Infelizmente nós estamos com um crime organizado forte. E quase não tem evangelista como esses que gritam nos ônibus, que gritam nos terminais, que usam boca de ferro. Muitos pastores não estão nem aí. Hoje eu falei com um pastor, ele disse que a igreja dele só vai voltar a evangelizar daqui a 2 meses. Muitas igrejas estão paradas. A igreja passa o dia todo fechado, só abre uma vez. Tem igreja que abre 2 vezes por semana. A maioria das igrejas, eu vou dar um chute aqui para vocês, 95% das igrejas funcionam precariamente. O que é funcionar precariamente? Só tem 2 reuniões por semana. Até a igreja católica, que funcionava quase todo dia, um colega meu que é líder católico, lá só funciona quarta, só funciona terça e domingo, porque eles não dá ninguém, ele disse. Para que vai ficar abrindo? Então muitas igrejas estão funcionando igual a igreja católica, só 2 reuniões só. Muitas pessoas não estão semeando a mensagem do evangelho. Eu queria que as pessoas tivessem essa prioridade, mas ninguém quase tem. Aqui o Senhor Jesus fala que tem 4 meses de ceifa. As pessoas não se preparam. Aqui no Amazonas e assim no Brasil tem um sistema cultural. Todos os estados funcionam culturalmente. O boi, vou colocar aqui para você, as festividades, festival folclórico, tudo funciona. Mas as igrejas é um marasmo. As igrejas só funcionam aqui 2 vezes por ano com teatro aqui em Manaus, eu vejo. Quase não fazem nada, é só convenção política. Agora vai entrar um monte de convenção. Mas a maioria dessas igrejas não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. É apenas para demonstrar que tem dinheiro, que tem força. É a reunião política. Sem nenhum critério. Sem nenhuma disposição para fazer a obra de Deus. Olha aqui, ó. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Hoje muitas igrejas não querem fazer a obra de Deus. E muitos irmãos que dizem que têm a unção, que são pastores, apóstolos, bispo, eles não estão nem aí. A comida para eles é a comida carnal. Hoje muitos só se preocupam com a sua vidinha material, com o seu carro. Um dia desse eu vi um pastor, no horário do culto, ele batendo o carro dele,
Ele era para estar na igreja, mas ele estava passeando e um cara bateu o carro dele, foi uma maior confusão. Ele até agrediu uma pessoa e foi filmado e saiu na televisão. Então, isso aí que eu estou falando é para provar para vocês que muitos homens de Deus, em vez de estarem pregando o evangelho, estão se preocupando com coisas desse planeta. Estão olhando para as coisas desse mundo. Nós estamos enfrentando essa crise, a crise ministerial, a crise das igrejas que estão totalmente paradas, totalmente estacionadas. Hoje, por isso que eu estou dizendo aqui para vocês que quando a porta de Deus ela não abre, a porta do inferno ela cresce. Por isso que cresceu as facções aqui. As igrejas pararam de evangelizar, as igrejas pararam de transmitir as boas novas de salvação. Aí o que está acontecendo? O crime organizado tomou conta. Hoje não tem quase igrejas que têm ministério de evangelização. Eu estou colocando isso para você se despertar. Eu estou falando isso que muitos pastores estão se metendo em confusão. Quando a gente não faz a obra de Deus, a gente acaba dando ouvido para fazer a obra do diabo, que são as coisas erradas. Deixamos de ceifar, deixamos de semear as terras. Hoje está cheio, a terra está... Hoje tem muita gente querendo aceitar Jesus, querendo ir para a igreja, mas as igrejas estão com as portas fechadas. Uma vez eu fui numa igreja lá, levei 25 jovens e o pastor daquela igreja que eu estava simplesmente fechou, bateu a porta da igreja. Eu achei que ele tinha saído. Como a igreja tinha um muro baixo, eu pulei o muro. Eu pulei o muro com aqueles 25 jovens, fiz a reunião antes da porta da igreja. Quando menos espero, o pastor veio lá de trás da igreja. Eu não queria que tivesse reunião hoje não. E eu com 25 jovens ali esperando a porta se abrir. Achei que ele tinha saído. Como eu andei de muito longe com aquele jovem, nós pulamos o muro. Hoje muitas, infelizmente, nós estamos tendo uma crise hoje, que eu costumo dizer que é uma crise ministerial. Nós estamos nos últimos tempos da volta de Jesus. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. A igreja de hoje ela não está preocupada com a ceifa, quer dizer, com a obra de Deus. Os ceifeiros são os obreiros, são as pessoas que querem fazer a obra. As pessoas querem fazer a obra de Deus já pensando em dinheiro. Muitos vão para o ministério com a intenção política. As igrejas de hoje, infelizmente, elas estão preocupadas mais com as coisas desse mundo. Elas não querem fazer. A comida aqui é a barriga. O apóstolo Paulo lá diz lá para a igreja de Filipenses, que é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, os irmãos daquela igreja eles não se reuniam mais para participar da Santa Ceia. Era só para fazer comilança. Aí o apóstolo Paulo chega a dizer que o Deus de muitos irmãos, o Deus de muitas pessoas da igreja, é o seu estômago. Olha lá. O apóstolo Paulo muito disse que ele era muito radical. Ele era super espiritual. As pessoas estão perdendo o foco. As pessoas estão perdendo o foco, perdendo o seu objetivo. As pessoas estão perdendo a sua comunhão. As pessoas estão brincando com a sua vida espiritual. Ninguém mais quer semear. Ninguém quer plantar mais a mensagem do evangelho. Ninguém quer gastar um preço com as ovelhas. Ninguém quer fazer a obra. Hoje a gente tem que pagar para as pessoas pregarem na igreja. Tem igrejas aí que pagam. Ei, eu conheço irmãos aí que são pregadores de igreja. Eles vivem só para ganhar dinheiro. Porque a igreja fulano de tal, ele faz uma agenda. Aí tem muita gente que diz assim, mas você cobra para pregar? Aí ele diz, eu só cobro porque a igreja lá não tem pregador e eu vivo, eu tenho uma esposa, eu sou missionário itinerante. Eu não sou contra os missionários itinerantes. Dá quem quiser. Mas muitos pastores e pastoras, a igreja de muitos só é festa. E aqui esse método e esse negócio já acontecia há muito tempo, não é de hoje. O apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja de Corinto. Que as pessoas lá a igreja de Corintos, a igreja de Tessalonicenses, isso era uma prática da igreja antigamente. As pessoas não se reuniam mais para participar da Santa Ceia. Aqui no capítulo
11, olha lá, só para você ter uma ideia, que é o texto da Santa Ceia. No dia em que as pessoas iam celebrar a ceia, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo dizia que as pessoas brigavam naquele dia. As pessoas se reuniam para beber, olha lá. Ele dizia assim: porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome. As pessoas já vinham comer a ceia, como está acontecendo hoje. As pessoas não querem ter reverência. As pessoas não querem fazer as coisas de Deus. Cada um vinha somente para comer. É isso que ele estava dizendo. Muitas pessoas vinham somente para discutir no dia da Santa Ceia. As pessoas não vinham para ter comunhão, não se ajuntavam para celebrar. Olha aqui, ó, de sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Cada um queria fazer festa, não queriam beber, não queriam participar, não, eles perderam o sentido. E aqui no livro, que eu vou colocar por final aqui no livro de Filipenses, que era a última carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, acontecia a mesma coisa que nós estamos assistindo. Muitas pessoas elas não querem mais levar a sério as coisas de Deus. O reino de Deus hoje está virando bagunça. As pessoas estão perdendo a noção. As pessoas estão perdendo o direcionamento espiritual. Aqui o apóstolo chega a chamar os irmãos para reter a palavra, para fazer a obra de Deus. O livro de Filipenses é a última carta do apóstolo Paulo, e ele chama os irmãos para buscarem, ajudarem, viverem a obra de Deus. Mas a igreja estava se afastando do caminho de Deus. As pessoas estavam abandonando. Aqui o apóstolo Paulo ele chega a dizer isso aqui, que é um dos versículos mais conhecidos, ó. Filipenses no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim, ó: primeiro lado espiritual, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos só usam essa palavra aqui para a pessoa que morre. Aí o apóstolo Paulo, mais embaixo, ele diz aqui, ó: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo agora e também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Olha lá, porque são pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não estão nem aí com a obra de Deus. Ele diz que o fim dessas pessoas, que a pessoa quando não vai para servir a Deus, ela acaba dando lugar para o diabo. E o diabo tem dominado muitos falsos irmãos, e esses irmãos se tornam o quê? Inimigos da igreja. E olha lá, o fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, porque a pessoa só pensa em comida. Tem pessoas que só vão para a igreja até a gente usa essa gíria. Tem muita igreja que é tanta comilança que o culto lá da comilança é lotado. Hoje em dia, para a gente atrair as pessoas para a escola dominical de muitas igrejas, é preciso fazer café da manhã. Hoje, muitas igrejas fazem escola bíblica dominical e tem café da manhã, para você ter uma ideia. Que é uma forma de atrair as pessoas. As pessoas não vão lá para o carro da palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu fui professor e fui diretor de escola dominical. Nós colocamos isso. A igreja usava essa prática na minha igreja para a gente atrair as crianças do bairro, que era muita gente carente. Mas graças a Deus que nós trazíamos o café da manhã só era depois do culto, para você ter uma ideia. Hoje muitas igrejas fazem antes de começar o culto o café da manhã. Nós fazíamos depois, para ajudar essas crianças carentes, que já era como se fosse um almoço, né? Um almoço para aquelas crianças. E sobrava tanta comida que eles levavam para dar para os seus pais. Então ali era um projeto. Hoje não, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, aqui eu vou terminar dizendo para você pensar no que é a ceifa de Deus. Tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo diz o que acontece com aqueles irmãos que não querem nada de fazer a obra de Deus. O fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, a sua barriga. E a glória deles é para a confusão dele mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. É isso que nós estamos tendo essa crise. Muitas pessoas de hoje estão brincando com as coisas de Deus. E ele diz aqui, ó: mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui nesse versículo, eu gostei dessa palavra aqui que eu estou falando, porque essa semana quem falou esse versículo foi um padre. E eu gostei que aquele padre realmente conhece a Bíblia. Que ele disse que para nós cristãos, eu gostei muito daquela palavra, que ele diz assim: nós cristãos não acreditamos na reencarnação, não acreditamos na segunda chance. Nós, quando nós morrermos, nós já vamos para a nova cidade, nossa cidade que está no céu, porque ele leu esse versículo aqui, ó. Quando uma pessoa morre em Cristo, viu? Aqui você vê, ó, uma pessoa que não tem Deus, o fim deles é a perdição. Vou falar bem claro, perdoe dizer essa palavra aqui muito forte, mas eu não, é a palavra de Deus. Nós estamos semeando essa palavra para você se despertar para a vida espiritual. O fim deles é a perdição, Deus dele é o ventre, a glória deles é a perdição. Mas a nossa cidade está no céu. Vamos orar nesse momento. Eu estourei meu horário. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, eu te peço que a mão do Senhor toque nessa criatura, nesse homem, nesta mulher, nessa pessoa que mandou o seu pedido de oração, essa pessoa que está no hospital, nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Senhor, ajuda esse homem, essa mulher a salvar a sua família, porque muitos estão agarrados somente nas coisas desse planeta. Tem muita gente que acha que esse mundo não vai acabar. Tem muita gente que acha que tudo é mentira o que nós estamos pregando. Que um dia nós não vamos ser transformados em nada. E nós acabamos de mostrar na tua palavra que um dia esse corpo aqui vai ser transformado. Um dia nós seremos eternos. Hoje nós estamos num teste, o teste da nossa vida. Uns vão morrer e vão para a perdição, infelizmente, porque não querem te obedecer, porque não acreditam na palavra de Deus. Infelizmente, eu estou pregando aqui todas as noites para que as pessoas sejam salvas. O que eu falo para todos os meus irmãos. A nossa vida não é aqui. Nós não vamos levar casa, nem dinheiro, nem apartamento, nem roupa, nem nada. Um dia nós estaremos para sempre com os nossos pais. Assim eu prego para todo mundo, desde que eu conheci o caminho da luz, o caminho da salvação. Nós estamos aqui nessa terra para salvar outras pessoas. Essa é a nossa missão como homem de Deus e mulheres de Deus. Nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós temos que salvar as pessoas que estão morrendo todo dia nos 4 cantos de Manaus, do Brasil e do mundo. Pessoas que não conheceram o evangelho da salvação. Por isso eu te peço, meu Pai, essa semana nós vamos fazer um jornalzinho para pregar o evangelho da salvação. Eu vou pregar aqui para 1000, vou fazer para o meu lado aqui do meu. Que o Senhor abençoe essa nova trajetória do nosso projeto da corrente de oração. Abençoa todos que compartilham essa mensagem. Abençoa os que recebem nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Nós oramos e declaramos a palavra da bênção da vitória no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Deus está conosco. Que a paz esteja em cada coração. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, na 48ª noite dessa grande campanha face a face com Deus. Que a paz esteja contigo.